Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco o advogado Nuno Gondar da Cruz. Numa altura em que se intensificam os receios de recessão no próximo ano, trazemos-lhe a debate as regras de reestruturação de empresas que mudaram este ano. Muito obrigada, Nuno, por ter aceito este nosso convite. De facto, na altura da crise do subprime, foram sobretudo as empresas de construção civil, por exemplo, a adotar estes mecanismos de insolvência, pré-insolvência. Entretanto, veio uma crise pandémica que afetou sobretudo a hotelaria, a aviação. Neste momento, e que se avizinha o diabo, como dizem, o que é que podemos esperar em termos das empresas que aderiram ou não a estes instrumentos? Muito obrigado antes de mais e obrigado pelo convite e pela oportunidade de cá estar. Ora bem, eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. Todos achámos, se calhar, na altura do Covid, em março de 2020, que vinha uma avalanche de insolvências e de reestruturações, não só em Portugal, mas em geral, no mundo e na Europa, em concreto também. Felizmente, e aí convicção pessoal minha, fruto dos apoios a nível europeu e também depois nos outros países fora da Europa, conseguiu evitar-se essa avalanche de insolvências, quer nas empresas, quer nas pessoas singulares. Eu acho que todos podemos dizer que, e os dados estatísticos assim o demonstram, houve uma redução do número de processos de insolvência apresentados e do número de declarações de insolvência nos últimos 2 anos e tal, portanto, neste período pandémico de Covid. Estamos a falar mais ou menos de que valores? Estamos a falar, se calhar, de uma redução na ordem dos 20 e tal por cento, face ao período antes do Covid. E isso é uma surpresa, pelo menos para mim pessoalmente, mas acho que significa que as medidas funcionaram, que os apoios funcionaram. A verdade é que nós, saídos da crise pandémica, entramos noutra crise, que já tinha efeitos que estavam relacionados com a crise pandémica, que foi esta questão da inflação, mas agora esta situação de invasão da Ucrânia e os bottlenecks que daqui resultam, as cadeias de produção, veio acrescentar uma probabilidade de recessão ou uma probabilidade de crise, esperemos que seja só económica e não seja financeira e passageira, maior. E, portanto, eu tenho algumas reservas que seja possível agora, com os apoios que temos, vamos ver que apoios é que podem vir aí, impedir esta quebra enfim, de empresas e de pessoas singulares com esta situação atual. Como dizia muito bem, e agora respondendo à sua pergunta, a crise do subprime, na altura, em 2008, nos Estados Unidos, e depois em Portugal, começou ali a sentir-se quando foi também a entrada do FMI em 2010, 11, 12, e depois 13, 14, aqueles anos subsequentes, foi de facto o setor da construção civil e o setor relacionado foi dos mais afetados. Achava-se na crise pandémica ia ser o turismo. O turismo aparentemente estava relativamente saudável e aguentou-se, e tudo aponta para números fantásticos no turismo este ano e se calhar até nos próximos anos. Eu, se tivesse que adivinhar, e daquilo que é público, acho que o tema da inflação e dos custos da energia pode, de facto, ser impactante na economia, a nível europeu e a nível nacional, em algumas indústrias, em que os consumos são mais elevados, e pode ser um pouco mais difícil conseguir resistir sem se submeterem a medidas de reestruturação e esperemos evitando a insolvência. Mas eu diria que acho que o tema da inflação e dos custos e do aumento dos custos de produção, não só o tema da energia, mas também os bottlenecks na cadeia de produção, são provavelmente o maior risco, e são esses setores, daí eu apontar a indústria, ou alguns tipos de indústria, que poderão eventualmente ser mais afetados. Depois temos também o BCE já a preparar umas ferramentas para travar uma eventual nova crise de dívida. Neste momento, no caso das empresas portuguesas, há razões para alarmes, ou pelo menos numa nova avalanche de insolvências não acontecerá, como na Covid, ou ainda há esse risco? Eu acho que há um risco de aumento das insolvências face a este último período, que no período pandémico foi abaixo do período antes, fruto das medidas. Mas, como digo, nesta situação agora atual, bottlenecks nas cadeias de produção, como eu dizia, inflação e aumento dos preços da energia, admito que quem não estava bem capitalizado e quem não tinha, portanto, uma estrutura também operacional firme,
possa agora vir a ressentir-se e, como digo, ter que se reestruturar ou mesmo ter que se apresentar à insolvência. Ou seja, custa-me acreditar, eu espero estar enganado, que agora não venha uma série talvez um pouco mais negativa do que aquela que felizmente, apesar de tudo, foram os últimos 2 anos e meio. Portanto, Como não desde o Covid. aconteceu no Covid, provavelmente não teremos a mesma sorte, no fundo. Em relação ao PER, muitas vezes eu ouvia alguns especialistas dizer que ainda era usada como arma de arremesso contra os credores. Ainda há empresas que utilizam este instrumento como uma forma, no fundo, de ataque aos credores. Eu acho que é uma ótima pergunta e eu acho que eu sou suspeito. Sou suspeito numa razão, que é que eu acho que o PER foi um instrumento inovador em Portugal, não havia nenhum que se assemelhasse, e fundamental. Ou seja, se nós olharmos para o período de 2010, 11, 12, 13, 14, o PER foi muitíssimo usado, reestruturou um número enorme de empresas, também de pessoas singulares, numa primeira fase em que o PER foi usado para as pessoas singulares. Depois criaram o PEAP, que é uma espécie de PER para as pessoas singulares. E, portanto, eu acho que o PER deve fundamentalmente ser elogiado como instrumento. Criou-se a certa altura uma ideia de que o PER estava a ser objeto de um uso abusivo por parte de muitos devedores, nomeadamente devedores até que estavam em situação de insolvência e que usavam o PER como instrumento, como diz, da arma de arremesso contra os credores, de ganhar um período durante o qual não podem ser atacados pelos credores, através de execuções e providências cautelares e penhoras e por aí fora. Mas, apesar de tudo, eu acho que estatisticamente, não conheço as estatísticas em concreto, mas das últimas coisas que tenho lido, não é verdade que se possa dizer que as empresas em geral que se apresentaram a PER tenham caído depois em insolvência. Portanto, se calhar esses PERs, em geral, não foram nem abusivos nem arma de arremesso, foram um instrumento certo para aquela empresa se reestruturar. Depois pode discutir-se se o PER permite reestruturações de passivo demasiado agressivas sobre os credores, mas isso já é uma discussão jurídica. Já é uma discussão jurídica. O legislador... E qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que neste momento o instrumento que nós temos é um instrumento globalmente adequado. Acho que tem sofrido algumas alterações legislativas, em geral no sentido certo, e antecipo que continua a ser um instrumento importante. Naturalmente que, para muitos credores, em muitas situações, acabam por ver-se uma circunstância de ver os seus créditos cortados, ou, portanto, objeto de um perdão forte ou de pagamentos a longo prazo. Mas há um princípio de base que temos de ter em consideração. De acordo com a lei, e é assim que os tribunais devem decidir, nenhum credor pode ficar em pior situação por via da aprovação de um plano no âmbito do PER do que se ficariam se a empresa fosse para liquidação na insolvência. Portanto, fosse declarada insolvente e liquidava-se e pagava-se aos credores. Portanto, desde que este princípio seja cumprido, acho que nunca podemos falar em PERs abusivos ou, digamos, uso abusivo do instrumento por parte das empresas. Muito obrigada. Tempo agora para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre as leis que vieram agilizar os processos de reestruturação de empresas.